Cuidado agora, pessoal, ao dar as boas-vindas a estar como você está hoje. Kimberly, estou tendo um dia adorável aqui no campo português. Oh, meu Deus, você está em Portugal. Leve-me. Com você. Ok, por favor, não segure. Eu vou. Preciso te contar, a energia está excelente para mim no momento. E estou tão animada para começar essa jornada. Vou deixar você contar sua história e eu vou apenas seguir junto. Você tem uma experiência tão interessante e faz um trabalho tão único, porque não começa com o que acha importante. E eu vou interromper com algumas perguntas. Absolutamente. Bem, obrigado por isso e obrigado pelo espaço para escolher o que eu acho que é o elemento mais importante. E se eu fosse colocar um título sobre toda a minha curta vida, o tema seria Encontrar um Lar. Basicamente, isso seria, ou dito de outra forma, encontrar a totalidade. E realmente, quando eu olho para trás de tudo, eu estava lá. Isso estava batendo na minha porta o tempo todo, isso estava lá. Algo dentro de tudo isso, né? Na minha opinião, eu poderia dizer que parece imortal, eu acho que é imortal, já transcendente, já completo, já curado. Em certo sentido, poderíamos dizer, em um estado de perfeição dentro de todos e está batendo em todas as nossas portas. Então, realmente, minha vida é apenas uma de muitas, muitas histórias onde a porta se abre e isso entra apressadamente. E entra um pouco mais e sabe, se eu contasse isso linearmente, voltaria à infância e como criança, até mesmo como um bebê, eu acho que bebê é a palavra certa. Não uma criança pequena, ainda não capaz de andar, não capaz de sair do berço. Estava lá. Agora, eu não, tipo, todos os bebês que têm memórias dessa experiência ou têm essa experiência, nós não necessariamente valorizamos isso como os adultos que podem estar em um caminho espiritual ou um caminho de cura ou algo assim, mas estava lá. Havia um senso de completude sobre o mundo inteiro. Lembro-me de estar sentado no meu berço nas primeiras horas da manhã e apenas sentar e olhar para as cortinas. Mas havia um sentido interessante de que qualquer coisa que eu estava olhando era Não era realmente. diferente de mim, estava dentro de mim. E eu brincava com isso quase como se estivesse fazendo algum tipo de meditações naturalistas. Eu podia sentir essa coisa dentro do meu corpo, além do meu corpo e fora. E havia isso. Belo senso de completude. Eu fui muito sortudo por ter, eu acho, pais e uma irmã e membros da família que realmente não destruíram isso. Eu fui meio que mantido de uma maneira muito graciosa, casulo durante aqueles anos. E outras coisas vieram junto com isso. Talvez eu tenha nascido no Dia das Bruxas. Então, eu digo isso porque quando era criança tive muitas experiências do tipo sobrenatural ou, sabe, tenho que dizer fantasmas. E sabe, isso foi definitivamente no início. Com a idade fiquei mais nervoso e foi ficando mais fácil. E então eu meio que tive que aprender a ser um pouco, digamos, resistente na rua, de uma maneira sobrenatural. Sim, eu Quando somos jovens, ainda estamos tão conectados que, conforme eles entram e saem, é como se disséssemos: Ah, lá está você, e então conseguimos. ficar mais velho. Aprendemos que isso não é real. Sim, sim, sim. Eu acho que também tive sorte nesse aspecto. Eu tive pais que elogiavam muito abertamente, tanto minha irmã quanto eu, o- os poderes da imaginação. E então eu simplesmente canalizei todas essas coisas para o arquivo da imaginação, mas não era uma área menor. Então, em outras palavras, minha sensibilidade não se fechou, como acho que acontece com muitas crianças. Sim, e eu acho que é por design, eu acho que é cultural. Sabe, Sim, o que. imaginação selvagem. Isso não é real, querida. Você sabe. Sim, sim, sim. E felizmente eu tenho uma imaginação selvagem incrível. E porque eu estava meio equilibrado ao mesmo tempo em que mantinha meus dois pés no chão, e então eu fui definitivamente criado de uma maneira racionalista científica, o que eu realmente aprecio olhando para trás, e eu apreciei. Então eu acho que me foi permitido ter um cérebro esquerdo e um cérebro direito, e você sabe, descobrir maneiras de eles poderem coexistir mais ou menos, então sim, por qualquer motivo, essas coisas não foram encerradas, mas às vezes eu queria que fossem
Sabe, quando você tem 5 anos, pelo menos eu preferiria apenas descer e assistir desenhos animados sem ter um falecido de 58 anos com um rosto estranhamente deformado, sabe, indo ao seu quarto pedindo sua ajuda. E sabe, felizmente eu tinha minhas próprias vias terapêuticas que me ajudaram a lidar com isso. Eu era um grande fã do filme Caça-Fantasmas. E eu tinha que assistir todos os dias em uma certa idade. De certa forma, isso me ajudou a lidar com a situação. Eu também era um grande fã do programa Sherlock Holmes de Jeremy Brett dos anos 1980, e ele foi um dos meus primeiros heróis, Sherlock Holmes. Então, transformei parte do meu quarto no que eu pensava ser um escritório de consultoria de detetive vitoriano do século XIX. Então, eu me sentava com um cachimbo falso e um chapéu de Sherlock Holmes, invocando o espírito. Era uma forma de me sentir no controle e seguro de algum modo. Ah, ok. Uma solução criativa e inteligente. Sim, não foi. Foi certamente uma solução orgânica. Mas sim, colocar aquele chapéu de Sherlock Holmes, acho que me deu uma espécie de confiança, deu-me um trabalho como, ok, deixe-me fazer o meu trabalho para você, vou te ajudar agora, e então eu entraria nesse tipo de estado meditativo. Não que alguém me mostrou isso. E então isso foi uma parte da infância, e eu não poderia dizer que isso me trouxe para a totalidade de forma alguma. Era talvez paralelo a algo que poderia florescer, porque ainda havia isso. Eu tinha me comprometido totalmente a me identificar apenas como uma pequena pessoa, sabe, né, sentada na caixa, atrás da sobrancelha, julgando a mim mesmo e a todos os outros que vieram alguns anos depois. Então eu esqueci isso por volta do primeiro ano. Houve um período de transição e parte dele foi divertido porque eu realmente tinha começado, sabe, aos 6 ou 5 anos, eu estava pensando por que os adultos são do jeito que são, e o que me confundia era que eu podia sentir isso. As pessoas sentiam de uma certa maneira e queriam certas coisas, mas então muitas vezes falavam e agiam de maneiras que eu sentia que eram bastante dissonantes com isso, e eu estava realmente tentando descobrir o que estava acontecendo lá, porque na época eu praticamente disse o que estava acontecendo lá, e era uma espécie de organização unificada da psique e eu não sabia. Então, um dia eu estava em uma reunião de pais e professores no jardim de infância. E a professora disse à minha mãe: Sabe, ele tem uma ótima personalidade. Eu ainda não sabia o que essa palavra significava, então tive que perguntar à minha mãe após a conferência o que era. E quando ela começou a me explicar de uma maneira muito detalhada sobre uma personalidade, a lâmpada acendeu. Eu estava tipo: É isso que eu não tenho. Foi isso que eu percebi? É por isso que eu pensei de qualquer maneira? Eu pensei que é por isso que as pessoas poderiam ter algo por dentro que era diferente do que estavam mostrando, e porque, então, Você percebe isso como um tipo de máscara sim, ou cobertura para a realidade? é exatamente isso. Eu segui a definição literal dela de bem, que é persona, direto de Ou de teatro grego. Pensei que as pessoas usando máscaras parecia divertido. Acho que eu tinha uma teatralidade natural sobre mim. Então eu estava tipo, vou, sabe, usar algumas máscaras. E então, todos os dias, minha mãe ainda, eu era o bebê da família. Então, sabe, eles me mantiveram como o bebê um pouco mais, como eles fazem nas famílias. E então minha mãe estava me ajudando a colocar minhas golas altas como uma criança se vestindo de manhã. Minha irmã desaprovava ou aprovava minhas escolhas de roupas e sugerir edições, sabe, esse tipo de coisa que eles fazem com o mais novo. E então, o que eu acrescentei foi que agora eu tenho medo de hoje, sou uma pessoa que tem medo disso por causa desse evento. Eu basicamente estava fazendo como uma espécie de história de fundo de um ator, e então, em algum momento, alguma pessoa que eu coloquei foi que eu nem acho que estava autocriando a maior parte disso, e a escola era muito difícil. Eu acho que eu era realmente bastante sensível à crueldade demonstrada pelos meus colegas uns aos outros, e às vezes dos adultos para os colegas e para eles mesmos, e eu fiquei realmente um pouco chocado com isso, surpreso, e eu definitivamente reagi porque não era divertido estar do outro lado de uma provocação infantil. Então isso também contribuiu, como com a maioria das pessoas, para adormecer. E então eu fui e contei para minha irmã muito cedo que eu encontrei
uma solução para nós dois, sabe? Tudo que você tem que fazer é apenas fingir ser alguém que as pessoas gostem. E eu disse que poderia descobrir isso com todo mundo. Eu vejo que eles são fáceis de ler, sabe? Eu posso, e então eu não serei molestado ou incomodado pelas pessoas, sabe? Então ela disse: "Não faça isso, é uma má ideia. Você vai esquecer quem você é." E eu disse: "Não, não, eu tenho isso coberto, sabe?" E então, um ano depois, eu entrei em uma sala e eu estava, tipo, você estava certa, mana, sabe? Eu esqueci eu. Não. Sei quem sou, porque quando perguntei aos meus pais, a resposta foi: apenas seja você mesmo. E essa resposta me deixou tão irritado, porque eu estava dizendo: qual deles? O que sou eu? O que você quer dizer com isso? Porque eu não percebia personalidades consistentes ao observá-los. Também pensei: quem são eles para me aconselhar? Desse jeito, eles não parecem estar seguindo isso. Então você sabe que a vida meio que continuou, mas para a escola primária e secundária, de certa forma. E então, quando eu fiz 13 anos, eu simplesmente recebi um despertar incrível. A espiritualidade tinha ficado em segundo plano. Sempre que eu pegava um livro da Time Life, esses maravilhosos exemplares dos anos 70 e 80, eles publicavam sobre monges budistas tibetanos, ou eu os via praticando tumo, sabe, derretendo a neve ao redor de seus corpos, e isso meio que me revigorava de uma maneira profunda, mas eu simplesmente meio que deixava essa experiência, ia fazer coisas de criança, coisas de ego, e aos 13 anos eu acho que basicamente tinha dominado a mentira de certa forma. Quero dizer, eu não era uma pessoa desonesta pelos padrões da sociedade, na verdade eu era bastante honesto, mas pelos padrões de você estar sendo totalmente verdadeiro consigo mesmo, eu certamente não estava. Agora eu era certamente, como todo mundo que eu conhecia na minha cidade, comprometido com algum tipo de persona, máscara, e me identificando quase totalmente com isso. E então, um dia eu acabei tendo uma experiência de quase morte, na qual também perdi minha mãe, e nós estávamos em um acidente de carro. A coisa estranha talvez tenha suavizado o golpe, foi que eu tive uma estranha, eu poderia quase dizer, premonição disso, enquanto eu Estava falando. com ela na noite anterior, estávamos apenas falando sobre coisas normais. Eu estava desapontado porque tinha acabado de quebrar meu braço, jogando beisebol. E isso foi minha grande decepção. E então você sabe, no decorrer da conversa, eu apenas disse essas palavras. O que que acontece às vezes? Palavras simplesmente saem da minha boca, sem qualquer premeditação, com muita força, e você vai morrer em breve. E ela foi atingida por isso, né? O que foi? Isso foi incomum, porque minha mãe era, uma pessoa muito formidável, inteligente, dura e de 6 pés de altura, e então ver as palavras saindo de mim assim, meio que a desequilibrou um pouco, mesmo por alguns segundos, foi estranho, e então ela se recuperou e disse: "Não, não, eu estarei bem, sabe? Eu estarei por perto enquanto você precisar de mim", e eu, sabe, não me preocupei mais. Fui para a cama, adormeci, acordei na manhã seguinte, quase pulando da minha cama, sabe, como um jato, senti como se estivesse correndo para entrar no meu corpo. Porque eu estava ofegante até, e eu estava sem qualquer pensamento, sem qualquer intervalo entre estar completamente acordado na cama e estar dormindo. Eu estava falando com minha mãe e pai, que estavam bem do lado de fora do meu quarto, e eu diria: "Preciso te contar algo. Há algo que eu preciso te contar." E eu simplesmente não conseguia lembrar o que era que eu deveria contar a eles, e eu estava tão angustiado por isso, que eles tiveram que entrar por alguns minutos e meio que acalmar meus nervos, e eu estava tipo: "Ok, tanto faz. Não, não se preocupe, você, sabe, eu não sei de onde isso veio. Sacode a poeira, vai para a escola, volta para casa." E então, enquanto nós, minha mãe e eu, algumas horas depois da escola ter terminado, nós estamos dirigindo, você sabe, eles na verdade estavam a caminho do hospital. Mesmo quando nós dois acabamos em circunstâncias diferentes, eles vão colocar um gesso no meu braço e você sabe, você apenas meio que olha para a sua esquerda e tem um grande, grande Lincoln prestes a te atingir, sem tempo para reação. E você sabe, basicamente eu estava apenas naqueles primeiros segundos, eu estava absolutamente certo de que essa vida tinha acabado.
Isso estava avançando muito rapidamente. De alguma forma, estava atrás de outro carro que estava no limite de velocidade. E nós não vimos. E apenas, você sabe, talvez apenas começou a avançar rapidamente em um momento muito inoportuno para nós, e então, você sabe, né, eu estava, e curiosamente eu tinha muito medo da morte quando era criança, você sabe, não? Era algo que me assombrava, né? Eu estava tentando encontrar uma maneira de poder viver o suficiente antes que chegasse, mas eu estava bastante assustado com isso, e então foi estranho quando eu não estava assustado. Naquele momento, eu estava totalmente esperando que quando aquele momento chegasse, eu estaria petrificado e estaria negociando, e você sabe, o todo. Em vez de ficar nervoso, me vi me tornando extremamente calmo e quase como afundando em algum grande espaço vasto, e eu tive outro pensamento além de merda que eu realmente tive, como qualquer um pensaria, eu tive outro pensamento que foi bem, isso é estranho, como se alguém tivesse me dado uma atualização de roteiro que eu não estava esperando, e eu estava tipo, eu realmente pensei que isso iria durar mais de 13 anos, e eu não estava apegado de jeito nenhum, eu estava apenas pensando, ok, sabe, eu estava esperando que isso durasse mais, e logo depois disso eu tive toda a experiência de revisão de vida, que também é algo de que eu estava ciente, e pelo menos ter a vida passando diante dos olhos, era algo de que eu estava ciente e muito cético, sabe, tendo essa experiência, eu pensei, como você pode ter essa experiência tão clara, condensada em um tempo tão curto? É um Estranho quando acontece, não é? Exatamente. É uma coisa estranha e a compreensão é que é apenas tudo. Sim, sim. Sim, Sim, e fez sim absolutamente, absolutamente. sim, você durante o seu que o qualquer estar, você se conectou com o espírito de sua mãe, de certa forma, não, 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 da maneira onde as pessoas estão tendo algum tipo de conversas e acertando as coisas, não havia nada disso e provavelmente não havia necessidade disso. A coisa mais profunda realmente foi estar imersa no sentido mais profundo de totalidade, plenitude e não localidade, mas não fora do corpo também, estar em todos os lugares ao mesmo tempo que eu já estive. Experimentei até aquele ponto. E na verdade parecia que toda a minha vida tinha sido limpa de toda a bobagem que eu tinha meio que colocado e toda a direção que era desnecessária, tudo a mentira e a deturpação. Em minúcias, eu e algo vasto, aspecto da consciência que poderíamos chamar de eu superior, Deus, o que for, Virgílio da Divina Comédia, por tudo que me importa, passou por isso com um pente fino. E eles estão tipo, olhe para aquele ali. Eles também me mostraram alguns dos maiores sucessos que eu nem entendi na época que eram os maiores sucessos da vida, sabe? Certo. Como foi a experiência emocional nisso? Oh Deus, foi fácil para mim. Quero dizer, não havia nenhum sentido de autorrecriminação. Havia um sentimento de ser mantido em um campo completo, completo de amor, amor, segurança, sentido, sentido de abertura. Não havia rebelião. Como muitas vezes aconteceu na minha vida, né, não havia rebelião vindo de fora de mim. Eu estava bebendo a água como um homem sedento no deserto, basicamente, e sim, e isso só aumentou quanto mais passávamos, quero dizer, era uma vida curta. 13 anos é pouco. Isso aumentou quanto mais voltávamos ao zero, porque era como se estivéssemos olhando para essas coisas, eu estava tendo todas as acréscimos e cracas psicológicas raspadas de mim, e então havia um sentimento no final de completa ausência de peso, de completa conexão com tudo, e, e até mesmo na minha mente naquele momento surgiu o vocabulário, que era meu Deus, era amor, o tempo todo, tudo é feito de amor, sempre foi, que tolo eu fui, e claro, não de uma maneira autorrecriminatória, apenas de uma maneira admirada, a cada pequeno momento, e então o último momento antes do impacto do carro, eu estava aqui e lá e em todo lugar, mas sabe, olhando para as nuvens e o céu e a estrada de Wisconsin, que geralmente é um lado muito bonito da estrada de Wisconsin, muito utilitário, mas tudo estava apenas brilhando com luz de uma maneira, com apenas presença, e então, sabe,
bang, fomos atingidos. Em seguida, eu meio que acordei enquanto os socorristas tinham que desmontar nosso carro com aquelas coisas que parecem serras gigantes. E sabe, eu estava sendo retirado, eu estava claramente concussado. Então, sabe, quando eles perguntavam meu nome, eu não tinha ideia. A única coisa que eu sabia ó, aquela é a minha mãe ali, é isso. Era o limite do meu conhecimento. E nós estávamos na ambulância sendo levados embora, e foi aí que eu tive algum tipo de conexão. Estava sabe, minha mãe estava me chamando e eu estava respondendo que estava bem, e então eu senti a respiração dela mudar para um tipo muito calmo de desaceleração. Eu não registrei isso na época, quero dizer, eu realmente não conseguia registrar muita coisa dessa forma, mas eu tinha essa coisa que muitas pessoas, que depois li sobre as pessoas tendo nessas situações onde eu estava tanto no meu corpo, olhando para os meus olhos, sabe, com a cabeça e o pescoço presos, e parecia estar flutuando no topo da ambulância também, e de uma forma não corpórea, sentido de presença não local. E eu, quando ela estava falando comigo, eu também senti ela conectada a mim, sabe? Como se fôssemos dois seres distintos, mas também, de alguma forma, tínhamos uma raiz compartilhada de ser, e então eu meio que senti ela lá de cima, eu meio que senti ela ir, e eu simplesmente não juntei isso com ela realmente indo. Eu meio que pensei, se eu estava pensando, eu meio que pensei, ó, eles vão nos consertar, sabe? E sabe, não funcionou assim. Então, sabe, de volta ao hospital, eu ouvi a pior notícia da minha vida, e foi apenas chorar por alguns dias, se durou tanto tempo, ou apenas direto, sabe? Foi meio que um borrão de tudo isso, e pessoas vindo à casa, e sabe, eu tentando estar presente para as pessoas que vinham, mesmo que eu estivesse meio que, eu estava apenas destruído, sabe? E sabe, sentindo falta desta pessoa com quem eu era tão próximo, e sentindo falta da minha mãe. E então eu passei pelas fases de luto que Elizabeth Kubler-Ross fala sobre. Seu livro estava na estante da minha mãe, então eu tinha uma leitura bem à mão, enquanto a carreira final da minha mãe era como conselheira de casamento e família, como terapeuta, mas ela também estava interessada em todos os outros ramos da psicologia, e também na tradição psicanalítica, né, que não estava exatamente em favor desses gostos, mas ela estava lá com isso. Não é interessante olhar para trás em experiências como essa e perceber, ou pelo menos eu vejo, a seda, de modo que tudo estava lá quando a experiência acontece. Sim. E eles parecem não relacionados nos meses que antecedem, que são os meses que antecedem. Você olha e diz, orquestrado patofisiologicamente. Sim, exatamente. Eu acho que isso estava lá por um pouco de graça. Para mim, indo adiante, também de certa forma realmente fez o golpe um pouco menos menor, não mais difícil. E também eu nunca tive um sentimento de me culpar. Sabe, como se eu pudesse ter sido, sabe, se eu pudesse ter visto aquele carro, eu poderia ter, sabe, nos parado ou algo assim. Eu nunca tive, não tive nenhum tipo de nunca surgiu, porque parece tão desbotado, como se eu estivesse entrando em algo. E mais do que isso, foi onde a borracha realmente começou a encontrar a estrada, em termos de, eu não sei por que, acho que estava tendo essa experiência em primeiro lugar, ou porque tínhamos essa configuração entre os dois. Porque realmente parecia que, de alguma forma, minha mãe e eu tivéssemos planejado isso. Sim, de certa forma, e eu percebi, eu acho que se ela tivesse vivido, eu estava bastante feliz, e acho que poderia ter deixado todo o assunto espiritual em segundo plano por um bom tempo. E eu, sabe, não há nada de errado em ser uma espécie de advogado feliz, que é mais ou menos o que acho que poderia ter acabado sendo. Não há nada de errado com essa vida, mas eu não acho que era o roteiro que o diretor queria que eu interpretasse. E você é o diretor. Bem, sim, é isso mesmo, exatamente isso mesmo. O, o diretor e o ator são o mesmo ser, todos nós somos totalmente Chaplin, sabe? Então, a única coisa que eu sempre gosto de perguntar é sobre isso ser a experiência de estar nessa unidade é tão profundamente abençoada, como você lidou com o retorno
a essa intensidade para a estrutura vibracional na Terra. Quero dizer, você teve um longo período de uma espécie de sensação de perda ou luto por isso. Bem, a princípio eu tive um pouso suave porque, Eu estava por cerca de 2, 3 meses de férias de verão, não necessariamente como um bloco sólido, mas algo dessa vastidão estava comigo e, a princípio, eu pensei que era choque. E eu estava tipo, cara, se eu soubesse sobre choque antes, sabe, brincando, eu não tinha certeza de que isso era realmente bom. coisas certas, sabe? Você sabe, parte da experiência no início foi choque, mas depois passou e havia outros elementos que sabe, eu fiz um pouco de leitura, eu estava tipo, eu não acho que essa parte é choque, o que é isso? Eu não sei, eles não sabem. Esses livros, eles estão aqui nesta prateleira, não estão falando sobre isso, mas eu. Então eu estava fazendo minha própria experimentação. Estou feliz porque eu não tinha muitos, você sabe, eu poderia ser mais um cientista, em certo sentido, porque eu não tinha muitas noções preconcebidas, zumbindo por aí, ainda muito inocente. Então, eu estava experimentando a felicidade, o que era bizarro, Sim. tipo, e havia um sentido de poderia se eu nem mesmo precisasse fechar meus olhos, mas se eu fechasse meus olhos, realmente parecia que eu fecharia meus olhos e colocaria minha atenção em qualquer lugar do meu corpo, e eu simplesmente voltaria para isso, Deus sabe o quê, e que isso não tinha sido parte da minha experiência desde que não era tão forte quando eu era um bebê. Acho que havia uma diferença entre ser um bebê e ser um adolescente de 13 anos, estar em um corpo mais maduro e com uma estrutura mental fazendo esse tipo de coisa. Mas eu entraria neste grande silêncio. E se eu tivesse um pequeno problema no exterior ao sair disso, ele desapareceria. Ele desapareceria. O eu também havia qualquer momento que eu colocava minha atenção naquele espaço silencioso que se abriu, eu sentiria alegria ou êxtase, ou até mesmo êxtase, se eu fizesse o suficiente subindo pelo meu corpo e saindo pelo topo da minha cabeça, e isso, ninguém havia me preparado para isso de forma alguma. Eu também não tinha medo de nada. Como qualquer coisa, e isso foi muito estranho porque foi a ausência do medo que me fez perceber que, meu Deus, apenas 3 semanas atrás ou 2 semanas antes do acidente, uau, eu estava aterrorizado com a vida. E eu não sabia disso. Eu estava andando por aí com toda essa bagagem, pensando que minha vida, na verdade, tem sido bastante fácil. 13 Centro-Oeste, sabe? Não muito pobre, não muito rico, sabe? Realmente bom no grande esquema das coisas. E ainda assim, veja o quanto eu me apegava. E então eu percebi, meu Deus, eu andava pela cidade naqueles primeiros dias, ainda muito cru, com esse tipo de leveza destemida. E eu estaria com as pessoas sentindo mais profundamente do que nunca. Eu achava que era bastante intuitivo e empático antes, mas nada comparado a quando vivenciei isso de fato. Eu sentia como eram as estruturas psicológicas dos adultos. E eu pensei, meu Deus, você ainda é uma criança. Não de forma insultuosa, mas eu estava apenas em um jeito. Tipo, estou sentindo o bebê ali dentro. Meu Deus, sabe? Tipo, eu sei. Eu queria que meu coração pensasse mais vezes. Você não precisa levar isso assim, sabe? Deixe ir. Eu não diria essas coisas para os outros. Eu realmente tive um instinto de manter esse processo mais ou menos para mim mesmo. Mas eu andaria pela cidade pequena onde você conhece todo mundo, mesmo sendo uma criança de 13 anos. É assim em cidades pequenas. Você conhece as pessoas para sempre. Eu passei a ver todo mundo com um olhar completamente novo. E todos pareciam frequentemente como eu veria isso. Quero dizer, isso talvez seja idiosincrático à minha experiência. Não quero que pensem que é necessário ter esse tipo de experiência. Eu observei pessoas com uma energia dourada, parecendo que tentavam arduamente mantê-la distante de si mesmas. E eu estava tipo, o que é isso? E eu deveria ter sentido isso, e eu estava tipo, meu Deus, todos nós estamos aterrorizados com o amor. E então, sabe, algumas dessas eram muito claras, algumas delas eram meio que pensamentos meio formados, era muito para processar, não de uma maneira ruim, era apenas muito para uma psique de 13 anos, com talvez outra parte que possa ter 3 bilhões e meio de anos entrando em cena, com como uma criança em luto, mas ao mesmo tempo algum tipo de pessoa em êxtase, e tudo estava meio que misturado. Sim, ter esse tipo de despertar como uma criança de 13 anos é uma grande responsabilidade. Talvez sim, eu não tinha palavras para isso. O que talvez tenha sido útil. Eu não pensaria,
Eu não teria pensado assim. Isso é algum tipo de despertar. Sabe, certo? Assim como se você soubesse que não há nada lá. Eu estava me divertindo com a felicidade, achava o silêncio fascinante e amava não ter medo de muita coisa. Quero dizer, amei. E ao mesmo tempo, acho que eu também era, sabe, ainda meio que um adolescente bobo nesse sentido, mas ainda assim. E, e então eu acho que provavelmente foi bom que isso desapareceu. Mas foi bom ter um pouso suave onde desapareceu, porque você sabe, estava voltando para a escola para o 8º ano, uai, de alguma forma. Sabe, pensei bem e decidi retomar de onde parei. Vou tentar. Agora eu vou tentar meio que voltar ao antigo ritmo da minha vida, com o que eu pensava que ainda eram meus objetivos, como se eu tivesse acabado de ter essas interessantes férias de 2, 3 meses e agora eu ia voltar ao trabalho ou algo do tipo, voltar a ser, você sabe, quem quer que eu pensasse que era. E eu tinha muitos dos que eram meus objetivos do ensino fundamental na época, aconteceu naquele ano e foi muito vazio. Foi extremamente vazio e ficou muito claro que eu tentando me enfiar no meu antigo traje era impossível. E eu lutei por mais alguns anos. De certa forma, por mim mesmo, e pela minha família. Acho que uma lealdade deslocada, de certa forma. Eu estava tentando ser a pessoa que eu achava que os outros queriam que eu fosse, ou que eu deveria ser. E simplesmente não deu certo. E então, uma das grandes coisas que aconteceram comigo foi instigado pela minha irmã. Fomos a uma livraria metafísica na qual eu nunca tinha tido interesse em entrar antes. Eu estava curiosamente interessado em tudo isso. Sim, eu não sei o que. Eu simplesmente não. Eu sempre vi, eram incensos e vitrais e coisas de cristal lá na janela da frente, e eu não queria me preocupar, não é a mesma coisa. E todas as roupas esvoaçantes e tudo isso, é como Não era a minha estética, era. minha estética. Ainda assim, eu fui como um irmão mais novo, obediente como eu era. E entrei no fundo e peguei um livro aleatoriamente, e ele tinha todas essas experiências diferentes de iogues do Himalaia, e eu comecei a ler e disse o quê? Porque soava tão familiar aos lugares que eu tinha estado alguns meses atrás, e eu tinha memória suficiente daquele estado, embora eu não fosse bom em voltar para ele. Tinha memória suficiente para reconhecer nessas palavras e eu apenas tive arrepios subindo pela minha espinha, como louco lendo essas coisas. E eu estava tipo, poderia ser, sabe, de uma maneira engraçada. Eu não tinha estado interessado em todas essas coisas, mas eu simplesmente não pensei que, sabe, um adolescente branco de uma pequena cidade de Wisconsin, eu não achava que era o meu destino, sabe, não de uma maneira reclamona, mas eu simplesmente não achava que eu poderia acessar essas coisas de alguma forma. Então, pegando esses livros, eu devorei livro após livro no próximo ano e na sala dos fundos daquela livraria metafísica, e enquanto eu não danificasse nenhum livro e comprasse um amuleto de vez em quando, eu tinha boas relações com o proprietário. Mas isso é meio que um acordo tácito na minha mão, sabe? Eu achava que ele estava pagando meu aluguel comprando amuletos de vez em quando eu podia conseguir algum dinheiro. E sabe, isso foi apenas o começo de um buscador espiritual muito faminto, e eu passei os anos do ensino médio meio que me movendo para, eu não sabia, mas eu estava me movendo para me tornar basicamente um monge. E eu sabia que tinha que fazer meditação. Eu simplesmente sabia disso por essa palavra, mas eu também estava com medo disso e pensei que esse medo é interessante, sabe? Porque, Interessante, o que você acha é sobre isso? eu sei exatamente. O que eu entendi foi que, porque eu era e ainda sou, de certa forma, eu era uma pessoa que sentia que era um zelote serial e eu sentia que se eu vou fazer algo, vou fazer com tudo, sabe? Tudo o que eu fazia era, se eu estava tocando, eu era um baterista, então eu praticava várias horas por dia. Quando eu amava basquete, então eu fazia 4 ou 5 horas por dia quando eu podia, quero dizer, eu simplesmente ia com tudo em tudo. Eu pensava, qual é o ponto se eu não posso me dedicar totalmente a isso? Essa era a minha forma de pensar, minha programação mental. Então pensei, se eu começar a meditar, sabe-se lá o que vou fazer com isso. Sabe, eu achei que isso iria atrapalhar totalmente meu controle sobre minha vida.
e porque eu realmente senti dentro de mim que havia um monge louco, sabe, lá no fundo. E é como, devo deixar esse cara sair? Ele está tentando sair, batendo na porta de dentro. Enquanto eu estava tentando meio que levar uma vida intermediária, onde eu poderia meio que continuar alimentando ele e mantê-lo à distância e, sabe, ir para a faculdade ou universidade e ainda Participar do mundo. sim, exatamente. Eu pensei, tipo, vamos jogar seguro, vamos ser inteligentes, deixe-os. E não que eu acho que muitas pessoas podem fazer isso, e esse é o caminho delas, mas olhando que não era o meu, então eu não quero encorajar todo mundo a ir até o fim com isso, mas era pra mim, eu tinha que fazer isso. E então, uma vez que eu comecei, sabe, e o deixei sair, foi tipo, meu Deus, Jesus, isso sim, isso é Literalmente. Jesus, sim, na verdade, de certa forma, eu diria que sim, sim. Então, sabe, uma coisa aconteceu também, eu ainda estava no ponto de fazer, sabe, tentando ter uma vida meio a meio, sabe, ir para uma faculdade de artes liberais ou Universidade Wisconsin-Madison ou algo assim, e talvez meditar umas 2 horas por dia. Eu pensei que poderíamos fazer isso, e eu tinha 17 anos, estava logo antes do meu último ano do ensino médio, e eu estava andando no Walmart, porque eu não sei, uma cidade pequena, e veio a mim perguntar ao universo, até mesmo em voz alta, onde eu vou estar daqui a 1 ano, sabe? E para minha surpresa, assim que pronunciei essas palavras, uma imagem se formou no espaço à minha frente e era extremamente detalhada, o que essas visões sempre foram para mim quando eu era criança. E havia um narrador, e o narrador dizendo: bem, na verdade, você vai estar trabalhando em um café principalmente vegetariano com um monte de monges, muitos dos quais eram todos brancos. Eles vão te colocar como lavador de pratos e depois te treinarão em todos os trabalhos até se tornar chefe de cozinha. E então a visão terminou, foi muito rápido. Notavelmente detalhado. Não, sim. Quando essas visões vinham, elas sempre eram detalhadas. Algumas vezes ao longo da minha vida seria assim, e então apenas mais uma coisa sem importância. E havia uma visão de olhar para fora de uma janela de uma cozinha, e havia uma parede de madeira com ferragens de ferro forjado, segurando plantas penduradas e um bar de sucos. E então alguém passou. Essa era a visão. E eu pensei que isso parece completamente improvável, sabe? Tipo, obrigado, universo, por me dizer isso. Eu não acho que isso vai acontecer, sabe? Então, nós apenas continuamos com nossa vida e uma coisa levou a outra, e eu estava fazendo um monte de práticas de meditação, de estilo de concentração. Acho que realmente uma mistura de diferentes tradições ao mesmo tempo, 6 horas por dia, como um estudante do último ano do ensino médio. Acordando às 3 da manhã tomando banho frio e fazendo meditação, consegui as notas mais altas que já tive naquele ano. Acho que tive algo como 126 em algum momento. Aula de psicologia, porque eu não errei nada e fiz todo o crédito extra, e foi como se eu estivesse colocando o menor tempo de estudo e obtendo os melhores resultados. Então, eu me lembro que tive que escrever a redação para o inglês. Minha aula de inglês e eu, porque minha política era meditação primeiro, trabalho escolar segundo, caso contrário, poderia ficar um pouco confuso. E eu disse: bem, eu preciso escrever essa redação, então eu simplesmente sentei, tinha cerca de 1 hora para escrevê-la antes de entregá-la. E assim que me sentei no computador, foi como aquela cena em Todo-Poderoso, quando ele está respondendo os e-mails. Eu estava apenas como, eu basicamente estava assistindo as palavras saírem da parte profunda da minha consciência. E eu estava assistindo e dizendo, tipo, uau, eu realmente estou pensando nisso. É uma maneira muito boa de dizer isso. É muito claro, sabe? Foi uma das melhores redações do ensino médio que acho que já escrevi até aquele ponto. E eu entreguei, e acho que até fui honesto com minha professora sobre isso, porque eu a respeitava tanto. Eu acabei de fazer isso agora, sabe? Não é egocêntrico, mas é. Meio brilhante. Eu não sei, eu apenas estava esperando não receber um D ou algo assim. Era como uma âncora. E então, eu fui lá, mas eu sabia que não tinha encontrado meu caminho. Então, eu estava orando para que meu caminho fosse mostrado. Eu tinha acabado de ler este maravilhoso livro, Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda, que caiu no meu colo, acho que do meu futuro cunhado, não tenho certeza. Quem, como, provavelmente ele de qualquer maneira, ler isso foi como uma experiência de sadhana em si. Quero dizer, eu abria aquele livro e coisas estavam acontecendo no meu coração estava sendo transportado para este lugar vasto, minha mente estava sendo
esticada de uma maneira não intelectual, e ele mencionou sobre Babaji, com quem eu estava completamente fascinado neste livro, e ele colocou uma ressalva lá que dizia que qualquer um que orasse para Babaji seria ouvido. Eu fiquei tipo, sério? Qualquer um? Esse é o cara, tenho certeza que sou um em 1 milhão na fila aqui ou algo assim. Mas na minha meditação mais profunda, eu expressei o desejo, tipo, ei, quem quer que seja Babaji, se você é quem você é e você existe, você saberá o esforço que eu tenho feito. Eu tenho recebido brochuras de todos esses diferentes mosteiros e nenhum deles parece certo. Eles não parecem como se eu devesse ir. Você poderia me ajudar, sabe? Me ajudar a encontrar o caminho, meu caminho particular e, para minha surpresa, tive a sensação de algo sendo colocado no topo da minha cabeça, não de uma maneira invasiva, mas de uma maneira semelhante ao fluxo abençoado, como um fluxo melado. E então havia uma frequência musical e um tom, e me disseram: preste atenção neste tom, porque na próxima vez que ele aparecer, será a sua pista, será a sua dica. Essa foi a palavra exata. E eu disse: "Ok", sabe, eu estava tipo: "Bem, não tenho certeza se isso é Babji, minha imaginação ou", sabe, não parecia ser um ser duvidoso que eu precisava estar atento, eu estava tipo: "Tudo bem", e acho que foi alguns dias depois, eu estava voltando para casa, sabe, meio que meu meu trabalho de recolher as bitucas de cigarro da cidade. Eu estava tentando me dar um trabalho de serviço, porque sentia que isso era uma parte importante da prática espiritual. Quando eu estava voltando para casa, ao chegar na minha rua, comecei a ouvir um som agudo e baixo de peixe, conforme eu continuava, talvez 5 casas abaixo na rua. Era minha casa, lá estavam minha irmã e meu futuro cunhado na escada. Eu estava ficando irritado com aquilo, e então, assim que meu cunhado disse que íamos sair para fazer algo, eles estavam planejando ir a Michigan para uma aula de meditação, a qual eu não poderia acompanhá-los. O evento foi cancelado e disseram que aprenderíamos meditação em Minneapolis no próximo fim de semana. Apareceu um dinheiro extra na minha conta, mas não tenho certeza se é verdade. Mas, você sabe, eu acho que é para você. Você quer vir? Eu me vi apenas dizendo sim, simplesmente aconteceu. E sobre essa proposta, eu ainda estava cético. Porque eu sempre penso, sabe, eu fui criado como um cético. Todas as coisas loucas que eu digo nesses podcasts, eu ainda estava muito cético e eu fui, e foi isso, eu fui. 45 segundos naquela estranha oração, mantra, meditação. Era como se essa música que eu estive ouvindo ao fundo a minha vida toda, de certa forma, o, sabe, algo com o qual eu estive flertando, estava tudo lá e eu estava tipo, ok, vou me dar 2 semanas, caso eu tenha perdido um pouco a cabeça aqui e estou em algum tipo de euforia, sabe? Vou ver se isso ainda, sabe, parece ser a coisa certa a fazer para mim. Mas, sabe, além desses tipos de precauções, eu era isso eu me mudei para com minha irmã e naquela época de Josiah, agora chamados Darshan, fomos todos para a costa oeste. Juntos, eu realmente tinha vontade de ir para Seattle por um tempo, já estive lá algumas vezes e eu precisava ir para Seattle, então todos nós fomos juntos de carro. Foi uma viagem de cerca de 2.200 milhas de onde estávamos. E eu estava lá e estava claro que eu precisava ir. Meu plano era trabalhar um verão lá e então talvez ir para um desses centros de notação lá. Mas em algum momento eu estava tipo, não, eu só tenho que ir agora. Eu tenho que ver se posso ser admitida em um desses ashram barra mosteiros que foram construídos em torno desta prática. E eu tinha estado a incomodá-los um pouco antes no telefone. E descobriu-se que havia um grupo em Oregon e foi para lá que senti que tinha que ir. Então liguei para eles e consegui organizar uma entrevista pessoal para ver se eu era adequado para o centro. A última coisa que o sujeito disse no telefone foi: "Oh, sim, estamos prestes a abrir um tipo de café vegetariano. Pode haver um trabalho para você e eu." Então me lembrei daquela visão e não disse nada porque estava realmente nervoso, que se eu dissesse, oh, eu tive uma visão, eles não acreditariam em mim e pensariam que eu era um bobo e me rejeitariam. Então eu estava sendo um pouco evasivo lá, mas isso foi o que aconteceu e então, sabe, eu passei na entrevista e
Acabei começando como lavador de pratos e fui treinado em todos os trabalhos. Fui treinado como chefe por um chefe de verdade que havia sido treinado no Le Cordon Bleu, e tudo daquela visão se tornou realidade. E então um dia eu estava picando algo na tábua de cortar, olhando pela janela do bilhete. E eu, pelo menos no momento, essa era uma das exatas visões que eu vi, a mesma cabeça passando como algo bom. Céus, Vi dois tipos de interesses profundos na infância que eram meio excêntricos e estranhos. Um, eu tinha sido fascinado por Abraham Lincoln, e outro, eu era extremamente apegado a castores, sabe? E então eu estava aqui em Oregon, o estado do castor, e eu estava trabalhando em uma cidade chamada Lincoln City, que tinha uma estátua gigante de Lincoln. Então, essas são coincidências incidentais, mas é como o que no mundo é, sabe? O que é quando está realmente sendo acumulado aqui, sabe? Então, isso foi muitas coisas estranhas e maravilhosas para acontecer nisso. Café, eles foram muito generosos. Eles me permitiram trabalhar, fazer uma troca de trabalho antecipadamente por um programa de meditação de retiro de 6 meses, onde eu estaria, sabe, fazendo absolutamente nada além de meditar de 10 a 12, às vezes 16 horas por dia, por 6 meses, mas eu tinha 18 meses de trabalho à frente do meu curso, e apenas naquele tempo, antes do curso, senti como se tivesse feito um curso e encontrei o silêncio novamente. sim. Meu objetivo era encontrar o silêncio, como eles disseram, mas sem tentar demais. Então é coisas como Isso lá. não faça isso e não faça isso, mas tente fazer, sabe? Os jovens professores diriam tipo, eu sinto você no silêncio agora, e é como, eu não sinto isso do que você está falando, sabe? E eles dizem, não, você está certo. Eles são tipo, isso me frustraria até o fim, na verdade. Então, sabe, felizmente, a maior parte da minha instrução foi boa. Era apenas faça sua meditação. Faça isso com os olhos fechados e os olhos abertos, e se você precisar expressar algo, se você tiver algum estresse saindo no processo, então pegue um de nós e compartilhe, e nós seremos seu conselho neutro, basicamente. Então, esse era o meu programa. E eu me lembro de um dia eu estava na cozinha como aprendiz, picando algumas cebolas e, sabe, apenas preparando toda a linha, basicamente. E eu percebi isso simplesmente veio até mim, eu não estava procurando por isso. Mas em um instante, eu percebi que não tinha tido um pensamento. Não é como se pensamentos fossem ruins, mas eu não tinha sido, eu diria, distraído por nenhum dos pensamentos, por eu não sabia quanto tempo. E ao mesmo tempo, eu descobri que eu estava e tinha estado em algum vasto silêncio que simplesmente continuava para sempre e sempre, mesmo enquanto eu tinha meus olhos abertos, trabalhando. E esse foi um momento muito profundo no caminho. Foi meio que um suporte de livros, de certa forma. Desculpe, tá? História realmente bonita, né? Eu quero tocar em algo, né? Algo que eu vou e volto na minha mente. Acho que você é a pessoa para ter uma conversa antes de falarmos sobre o trabalho que você está fazendo agora. E agora é que eu tive 3 dias na minha vida onde eu meditava talvez 2 a 3 horas por dia. Bem, não tanto quanto você e não com os resultados que você teve, mas eu tive minha experiência quando medito muito, é que nas minhas outras horas eu acabo com consciência e percepção muito mais amplas. Isso é. Quando terei as visões completas. É quando eu vou conseguir, sabe, em outras palavras, coloca minha energia em uma posição em que estou muito mais ciente das diferentes frequências ao meu redor. Aqui está o que vou te mostrar. Estou curiosa para saber sua opinião. Então, para onde você vai? Para onde uma pessoa vai quando medita? Isso é completo. É de onde viemos e para onde voltamos quando não estamos na forma visível. Então, nós encarnamos na Terra para ter essa experiência física, e o nascimento é um sistema de realidade único em que há muita dualidade aqui. Então, nunca há muito mais ligado e Tudo. isso. E isso pode te manter em um ponto real. Eu sou um humano em uma forma visível porque há tanta coisa acontecendo. E tanto que Você pode se apegar emocionalmente. Então, eu luto com, ok, eu sei para onde estou indo, assim que eu sair disso,
corpo carnal. Eu passo meu tempo meditando na tentativa de conseguir, Voltar para lá? ou eu passo meu tempo na realidade de ser humano, ou nós viemos aqui com uma consciência expandida, alguns de nós, para tentar trabalhar na mudança da energia, na estrutura vibracional da Terra. É para lá que eu vou. O que você pensa sobre isso? Porque tenho certeza de que houve momentos em que você provavelmente meditou como estava fazendo naquele momento, e talvez momentos em que você está mais aqui na forma humana, e vamos até o pub local e talvez sair com alguns amigos e depois ir nadar. Isso é mais uma experiência. Quais são seus pensamentos? Bem, quero dizer, você provavelmente adivinha que vou dizer que é a fusão dos dois, em certo sentido, ou encontrar um dentro do outro. Quero dizer, aquele velho ditado, estar no mundo, mas não ser dele. Eu poderia reescrever isso de um jeito um pouco distinto. Descobri que cada passo de conexão, geralmente conectando com aquele senso de completude, na verdade me permitiu ser o. Não me fez uma pessoa chata, do tipo baunilha, do tipo cinza. Na verdade, isso me fez mais a pessoa particular que acho que fui projetado para ser, porque a pessoa particular não estava mais acorrentada por toda aquela condicionação neurótica, parte da qual vai muito fundo. Então, de certa forma, descobri que é o objetivo final. Não posso nem falar do objetivo final, mas, sabe, um lugar profundo de chegada é aquele onde há silêncio, mesmo quando você está falando e dançando e se movendo e passando por isso. E para mim esse é um dos grandes propósitos. Isso é, em certo sentido, né, onde a vida humana poderia realmente começar de certa forma. Isso é meio que o que eu me lembro de parte da vida infantil, mas você sabe que isso também é um pouco diferente. Fazer isso como adulto é mais divertido, porque você pode ter essa sensação de separação e então ter isso fundido ou derretido até certo ponto nesse campo mais profundo que o sustenta. E então você sabe, é como um estado de fluxo, né? Que é uma maneira muito simples que as pessoas estão familiarizadas para abordar isso, conforme Maslow, falando sobre a experiência de pico, apenas tornando isso mais ou menos um tipo de nivelamento, o nível, a plataforma da qual estamos vivendo. E sabe, uma das coisas maravilhosas que eu descobri ao longo do caminho, que eu descobri o alegre, foi o testemunhar a consciência. E o que eu quero dizer com isso não é estar dissociado ou algo assim, e você sabe, mas um sentido de, você sabe, especialmente naquela cozinha, meu Deus, como podemos estar nos movendo tão fluidamente? E eu quero dizer, você sabe, eu não estou tentando aqui em cima pensamento, está acontecendo, mas é quase como o pensamento mais eficiente que eu poderia estar tendo com estas mãos, e isso foi basicamente o caminho. Muito disso tem sido encontrar isso entrando em mais e mais lugares e um sentido de derretimento. Outra coisa que tem sido parte disso é ter tido experiências unitivas, tendo um sentido quando estou com outras pessoas ou até mesmo árvores e objetos inanimados. E na verdade, essas árvores são mais fáceis do que as pessoas. Eu tenho que dizer que os filhotes são mais fáceis do que as pessoas, para a maioria de nós, certo? Porque mas tendo um sentido, o sentido de quase afundar em tal relaxamento que você sabe aqui embaixo no estômago que, meu Deus, eu sinto como se eu fosse este tipo de ser que vive em todas as coisas. De certa forma. E para mim, conectar com essa consciência torna este sistema de realidade mais divertido. Sim. Em, Outro. em outras palavras, é o contraste que, isso é meio útil e é tão rico E profundo. e variado. Então, isso tira o drama neurótico, pelo menos para mim, e torna algo como, o que vai acontecer a seguir. Sim, e por isso eu também adoro usar a analogia da onda no oceano, que é uma verdadeira e comprovada. E é a sensação de que quando eu estava cortado e sofrendo, você sabe que eu só pensava que era a onda, e eu pensava que era essa onda que vivia em um mundo com um monte de outras ondas que estavam todas competindo, e você sabe que seu corpo é realmente frágil e poderia morrer. E qualquer coisa poderia acontecer. Oh meu Deus, isso é você sabe que é isso, é difícil? Mas assim que a onda começa a tocar o oceano, você sabe que é como, você sabe que as coisas talvez pouco a pouco, mas ainda começam a ficar mais fáceis.
para aquela onda e em algum momento é como se a identificação não fosse mais aquela pequena pessoa que vive atrás da cabeça ou o que quer que seja, com imersões suficientes no oceano, pouco a pouco que isso muda, a identificação é enraizada naquela vastidão e você sabe que não é como as pessoas não podem se virar quando seu nome é chamado ou algo assim que as duas coisas se fundem de uma maneira. Mas sim que a onda tem um tempo muito mais fácil de ser tão excêntrica quanto foi projetada para ser. Porque no oceano você sabe que o oceano não se importa com a pressão social. O oceano não tem mais a baixa autoestima, que era, você sabe que fomos condicionados quando tínhamos 0, 6 meses, 1 ano e meio, 4 anos. Essas coisas foram lavadas pelo oceano. E então, sim, nós conseguimos ser as pessoas que deveríamos ser, que somos destinados a ser, que o anjo é libertado de todo o excesso de mármore, e nesse sentido, Então, sim, para mim, essa é uma bela maneira de colocar isso. Então, nos conte o que você está fazendo agora, nos fale sobre o seu trabalho agora. Eu só quero dizer, antes de você ir lá, essa conversa tem sido maravilhosa, eu amei. Então, obrigada. não, obrigado. Ao falarmos sobre coisas, acho melhor. Interessante. O qual? É bom, obrigado, sim, sim. Bem, eu acho que a maior parte do meu trabalho principal eu meio que ensino as pessoas a se envolverem em atividades que tiram esse excesso de mármore, do anjo interior, Apenas de. diferentes ângulos. Eu não fui a um ashram para me tornar um professor de meditação. Na verdade, assim, a vida que eu queria, em certo ponto, soava mais como um eremita que vive em as montanhas e jardins e uma pessoa da montanha que é autossuficiente para que possa meditar o máximo possível. Mas eles sugeriram que você tentasse dar algumas aulas. Talvez você goste, certamente, provavelmente irá crescer com isso. E eu disse sim. E eu estava viciado. Eu realmente gostei. Eu realmente gostei de ensinar meditação como um ofício e como um comércio. Então, eu tinha feito isso por cerca de 20 anos. E então isso é meio que a parte mais antiga, o pedaços do meu trabalho. Recentemente Deus sabe agora 10 anos é 10 anos recente, não tenho certeza, mas por cerca de 9 anos eu também tenho trabalhado como um instrutor, como um astrólogo e um intuitivo, que isso foi outro linha de trabalho que eu não esperava fazer novamente, eu estava meio cético. E mesmo quando eu descobri, quando criança, as descrições de dizer a psique de escorpião, para ser bastante precisa para mim, o prós e contras, sabe, eu realmente não estava levando, eu não pensei que eu iria entrar na astrologia, isso não me interessava, e mais cerca de 9 anos atrás, uma coisa levou a outra, e geralmente quando minha esposa me diz que eu provavelmente vou fazer algo em breve, sabe? Ela geralmente está certa, ela tem um talento para isso. E então, para mim, eu faço astrologia não como um adivinho, mas minha prática. E geralmente, pelo que as pessoas estão me contratando, é que eu basicamente estou cantando, eu acho que o mapa é como uma partitura. E eu acho que as pessoas, basicamente, suas almas têm uma canção, ou temos várias canções em Lá ou. mitos, como uma música mítica, e basicamente eu gosto da melhor maneira que posso de sintonizar nisso e expressar através da linguagem a música mítica das almas das pessoas, como uma maneira de reajustá-las, especialmente para coisas como propósito de vida e dharma, sabe? Diferentes, talvez, como sua espiritualidade quer se manifestar, e essas tendem a ser as lentes que, sem eu divulgar muito, as pessoas me contratam para isso. Então, esses são os 2 principais tipos de trabalho que eu faço atualmente. Isso significará que obtive mais valor. Eu tenho alguns sites e posso começar um Substack. Também tenho um canal no YouTube em desenvolvimento, ao qual preciso adicionar algumas coisas. Meu site para meditação é www.ascensionmeditation.com e meu site para minhas práticas astrológicas e intuitivas é www.awakenedlightastrology.com. Maravilhoso. E eu vou listar tudo isso na descrição. Abaixo. Vocês sabem que é tão bom ver o preço. Esta conversa tem sido muito agradável. Aprecio muito a sua energia. É o que tirarei desta conversa. Principalmente. Você está Completamente bem-vindo. Isso foi uma alegria. Alegria absoluta.
Sim, obrigada por se juntarem a nós, pessoal. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado do vídeo. A seguir, essa é uma boa. Ou vocês também podem gostar muito desta. Qualquer uma delas pode ser perfeita para você. Antes de sair, inscreva-se. Obrigado.